Vitor, prazer em te rever, Dorival. Todo meu. Eu tenho tantas perguntas para você. O André falou que a gente só pode ficar 1 hora aqui, já passou um tempo. Mas vamos lá. Na sua entrevista depois da vitória sobre o Flamengo, com a taça conquistada e tudo que ela representa para você e para o São Paulo, você falou muitas coisas interessantes, você deu uma entrevista muito sóbria no momento de euforia, é a sua característica, abordou essa questão que te deixou magoado do feijão com arroz, etc. Mas você falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Você disse, agora eu não sei se exatamente com essas palavras. Você disse que nunca tinha participado da preparação de um jogo como tinha sido a preparação da segunda partida contra o Flamengo. Eu adoraria que você pudesse elaborar mais e nos dar mais informações a respeito disso. Interessante. Porque ali você ficou nisso. Você só deixou essa e ninguém mais quis saber de nada. É que na realidade foram em cima das 4 partidas finais. Foi um trabalho minucioso de todo o nosso departamento de futebol. Todos se preocupando com alguma coisa que pudesse fazer com que, num contexto, nós pudéssemos acrescentar. Então o setor de análise levantou tudo que foi possível. Tudo que foi possível a respeito de tendências. Porque assim, as pessoas às vezes avaliam, olha, saiu aquele gol da determinada equipe porque o camarada fez uma finta, invadiu, teve um movimento. Esse movimento se repetiu nesse jogo? Não. Esse movimento se repetiu no jogo anterior, há 5 jogos atrás? Não. Então, não é um movimento habitual, é um movimento casual. Isso daí não é um movimento trabalhado, é um movimento pela capacidade do atleta no momento de uma decisão, de uma definição, enfim. Então, eu pedi que nós levantássemos 3 possibilidades de tudo que o Flamengo, Corinthians poderiam nos criar como problemas, 3 possibilidades que nós poderíamos aproveitá-las. Os preparadores de goleiros se preocuparam com pênaltis, com cabeceadores, com jogadas ensaiadas, e foi feito um levantamento, só para vocês terem uma ideia, foram vistos mais de 150 pênaltis de cada equipe. Então, nós tínhamos assim, nós municiamos, graças a Deus, nós municiamos todos os nossos atletas com todas as possibilidades possíveis. Olha, o Flamengo pode jogar com uma linha de 5, com a entrada de um volante dentro da linha, saindo para jogar, ele vai passar a jogar com uma saída com 3 homens, fazendo desse jeito, espetando o Wesley pelo lado, trazendo uma possibilidade ao Everton Ribeiro, se não for o Everton, se tiver um jogador aberto, aí eles vão acumular funções. Então, nós tentamos mostrar para os jogadores tudo o que poderia acontecer dentro de uma partida. Quer jogassem determinados jogadores ou não, quer entrassem determinados jogadores ou iniciassem com aqueles que estavam possivelmente no banco. Então a preparação que foi feita, porque nós tivemos esse período, foi tudo direcionado para aquele momento. Nós não tínhamos desconhecimento de nada que pudesse acontecer, tanto contra o Corinthians quanto contra o Flamengo. Poderíamos ser surpreendidos, poderíamos, pelos lances habituais da equipe, das equipes adversárias, por uma jogada individual, por um lance que de repente existisse um atacante vencendo um zagueiro, mas nós não seríamos surpreendidos por jogadas que provavelmente estariam sendo trabalhadas para determinadas partidas. Eu confesso que eu achei que a questão tinha mais a ver com a parte emocional. Eu acho... E aí, André, é um detalhe interessante. Momentos como esse, você tem que recolher muito mais do que proporcionar uma ativação emocional. Você não precisa ativá-los. O próprio atleta tem noção da responsabilidade, do condicionamento, daquilo que precisa, das obrigações e do que representa uma partida como essa. Se você continuar a estimulá-lo, continuar a querer colocar muita informação... Passa um pouco. Muito. Mas a contenção não é tão difícil quanto a ativação? Segurar a onda. A contenção é você tentar fazer com que as coisas sejam o mais natural possível no dia a dia. Foi isso que nós tentamos fazer. E mesmo assim, o nosso nível emocional
ele foi ao limite. Dorival, eu já vi, por exemplo, o Tinga falando que a perda do Campeonato Brasileiro ajudou o Inter a ser campeão da Libertadores no ano seguinte. Já vi vários jogadores dizerem que as derrotas criam como se fossem cicatrizes que ajudam a lidar com outros momentos decisivos e por isso o time ganha. A derrota do São Paulo na Sul-Americana do ano passado, do jeito que foi, tem alguma coisa a ver com isso? Você acha que tem alguma contribuição? Se a São Paulo tivesse sido campeão da Sul-Americana ano passado, o gerenciar do grupo hoje teria que ser diferente? Eu queria que você falasse um pouco disso, baseado na sua experiência, por favor. Interessante, eu vou falar de logística. Tá. A logística foi completamente diferente. Nada do que aconteceu ano passado foi repetido esse ano. Pelo contrário, nós tomamos todos os cuidados possíveis e imagináveis em relação a onde ficaríamos no local, quem ficaria naquele local. Nós estávamos totalmente atentos a todos os detalhes possíveis. Os jogadores só tinham contato com o elevador, quarto, restaurante à parte, restaurante separado dentro dos hotéis. Nós não tivemos contato com ninguém. Nós tínhamos um foco, um objetivo, e os próprios jogadores observaram aquilo e relataram a todos nós. A diretoria estava atenta, não repetiu os movimentos que foram feitos no ano passado. Então isso daí foi um passo. Ajudou nesse sentido totalmente. Derrotas, elas marcam muito. E essa equipe, ela sentiu como ninguém, porque pelo menos aí uns 10 a 15 jogadores ainda estavam, né, da equipe anterior. Uhum. E com certeza passaram as suas experiências, a vivência, o que foram aqueles momentos. Tudo que sentiram, todo o ambiente criado, toda a ansiedade gerada por aquela partida e de repente não alcançando o objetivo principal. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante. Foi uma preparação, nem sempre uma derrota é uma preparação, mas eu acho que nós tiramos muitos pontos daquele momento, que foram fundamentais e importantíssimos para esse instante. O Carlos Belmonte vai participar, Dorival, daqui a pouquinho do Bola da Vez, mas antes você acabou de dizer que super mapeou Corinthians e Flamengo, os adversários das semis e das finais da Copa do Brasil. O Flamengo no primeiro jogo, com uma formação inédita. Bom, com o São Paulo era sempre uma formação inédita. Mas sem um jogador de criação no meio campo, com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Quando você viu essa escalação, qual foi a sua reação? Não, eu percebi que nós poderíamos ter um homem a mais no meio campo. Que foi o que eu falei, que o Nestor ele não se preocupasse em abrir para jogar, ao contrário, só nas jogadas desenhadas que nós tínhamos em mente, porque espetávamos, né, o Caio. O Caio ficaria numa condição em que ele não daria uma marcação inicial ao Wesley. Se o Wesley quisesse marcá-lo, teria que fazer uma abordagem lá fora. Então, com isso, o Caio ficou jogando no espaço livre, talvez sem marcação, e foi o que saiu por ali. Ocasionou o nosso gol. Por quê? Porque o movimento do Nestor entrando para dentro, criando uma dificuldade, já que os volantes tinham que saírem nos nossos dois volantes, os meias tinham que sair nos nossos dois volantes. Eles entravam com o volante principal numa linha de 5. E Nestor era o cara que podia jogar, que podia estar livre, que com certeza não teria uma abordagem direta. Se o Wesley saísse, nós teríamos o Caio do lado contrário em projeção. Se o Wesley ficasse com a atenção no Caio, o Nestor seria o homem livre, o homem de desafogo, o homem que trabalharia bolas. E isso começou a acontecer. Quando eles saltavam no Nestor, Lucas ficava livre. Quando eles marcavam Lucas, Nestor ficava livre. Quando saltavam no Alisson para marcar, Lucas e Nestor ficavam totalmente desmarcados, com uma linha muito longa para que o volante pudesse cobrir um lado ou outro. Então, nós tivemos muita posse de bola, nós tivemos muitas inversões de bola, nós tivemos infiltrações, trabalhos de infiltração, criamos boas oportunidades. A nossa marcação foi agressiva, foi uma marcação que não deu campo para o time adversário poder trabalhar. Eu acho que isso daí foram pontos importantíssimos e que fez com que o primeiro tempo fosse um primeiro tempo onde nós poderíamos ter tido até uma sorte melhor. Achamos o gol
numa jogada dessa forma, trabalhada, Nestor vem por dentro, quando a bola cai no pé do Caio, ele carrega por dentro, Nestor faz um movimento por fora e dá tempo de Calleri fazer um movimento para segundo pau, que é onde nós trabalhávamos ao longo da semana, que Calleri estaria sempre no segundo pau, em cima de um dos dois laterais, porque o Wesley sairia para abordar ou o Ayrton sairia para uma abordagem em cima do Rato, que também não entrava na linha, na última linha, em cima da última linha adversária. Fazendo isso, ele estava sempre numa situação entre linhas, em que obrigaria, se quisessem, uma abordagem lá fora, ou o Rato caminharia com bola até a próxima área adversária. Então essa era a condição que nós... E quando nós vimos a escalação, nós mantivemos aquilo que tínhamos construído. Por quê? Porque foi a equipe que nós trabalhamos ao longo da semana, com aqueles 3 homens de meio, uma possibilidade da entrada do Everton, que eu achava na primeira partida mínima em razão de tudo que nós havíamos ouvido do Sampaoli. Então, nós imaginávamos aquela formação. E, graças a Deus, acabou acontecendo dessa forma. E encontramos o gol em uma jogada. Dorival, que foi... naquele dia, só foi surpreendido com o Gabigol, no meio da entrevista coletiva dele, Dorival, abrindo a porta e te mandando um beijinho, né? A gente adora um bastidor e o Carlos Belmonte vai instigá-lo a contar um pouco de como funciona a vida, a rotina do campeão da Copa do Brasil. Diga lá, Belmonte! Olá, Pedrigal. Olá, Dorival. Grande prazer participar com vocês aí no Bola da Vez. Me pediram para fazer uma pergunta para o Dorival, mas muito mais que uma pergunta, eu vou pedir para o Dorival relatar um pouco da resenha que temos aqui praticamente todos os dias de manhã, no café da manhã, aqui no CT, quando eu, o Dorival, o Muricy, Rui Costa, o Nelson, o presidente Júlio, muitas vezes o Milton Cruz, sentamos para tomar café juntos de manhã. Aí a gente quase não fala de futebol, viu, Pedrigal? A gente conversa de tudo. Eu queria que o Dorival contasse um pouco dessa resenha que, sem dúvida nenhuma, deixa o nosso dia muito mais feliz logo cedo. Grande abraço para todos, grande abraço a você, Dorival, e parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela conquista da Copa do Brasil, e como eu sempre digo, vamos por mais. É interessante isso. É que a gente chega bem cedo, né? E aí despachamos o que tem que ser feito, os trabalhos do dia, que ficam aí a critério do Lucas e do Pedro Sotero, né? A armação de todo o contexto, até porque nós trabalhamos hoje com um elenco de 32 jogadores, mais 6 que estão no DM e 4 goleiros. Então nós temos ali que... Mais de 40 nomes. Conciliarmos tudo para que ninguém fique à parte em treinamentos. Todos tenham a mesma carga de trabalhos e para que isso aconteça, você tem que quebrar a cabeça. O segundo momento é justamente o café, né? O café com o Belmonte, com o Rui, com o Muricy, com Milton Cruz, em alguns momentos o presidente, o Nelsinho, enfim. E ali a gente procura detalhar tudo o que está acontecendo. Então, ela acaba virando um petit comitê, uma reunião, onde se resolve ali muitos detalhes importantes do dia a dia, das coisas que estão acontecendo, do que aconteceram no dia anterior, esses pequenos problemas que a gente fala, aconteceu isso, temos que tomar uma posição aqui e ali. Muricy se responsabiliza por um fato, Rui por alguns outros, se tiver necessidade de uma intervenção do Belmonte. Então, são esses aspectos assim, e se tornaram rotineiras. E interessante que a gente consegue agilizar muita coisa, aliviar o dia a dia e ficar com o dia apenas com foco na preparação, na elaboração dos trabalhos ali que serão utilizados tanto no dia anterior, ou no dia atual, quanto nos dias seguintes, para que você adiante muito desse processo, que é bem desgastante no dia a dia, você tentar jogar e conciliar com esse número de atletas que nós temos e deixar com que todos estejam motivados e trabalhando no mesmo nível. Guiner? Dorival, eu tenho muita curiosidade para entender um pouquinho, puxando para o Flamengo, quando você chega ali, né, e você tem um elenco estrelado, você falou o melhor elenco da América, e você precisa não desagradar aqueles jogadores, que têm fama de ser um grupo difícil
de ser gerenciado. Ao contrário do que aconteceu no São Paulo, você tinha um grupo muito unido. O Nestor deu uma entrevista aqui pra gente, o Plihal falou que o grupo estava muito unido, que o ambiente era muito feliz. Você identifica isso rapidamente? Você já sabia disso? Quando você toma decisões para escalar o Flamengo, muitas vezes a gente vê, por exemplo, seu time dando um pouco mais de espaço pelos lados do que você gosta. E você toma essa decisão baseada, obviamente, também em coisas externas. Eu queria que você explicasse os processos, por favor, porque eles são bem diferentes, ou eu estou equivocado? São fatos interessantes. Primeiro, o São Paulo é o time mais guerreiro que eu peguei até hoje. E isso nós propusemos, eles aceitaram, entenderam, abriram mão das individualidades para que o coletivo fosse mais forte. O que você quer dizer com guerreiro? É o time de briga, é o time de luta, é o time que não se entrega, é o time que vai ao esgotamento. Aconteceu isso na maioria dos jogos. Por quê? Porque os caras vão ao esgotamento. Eles se entregam como ninguém. Nunca havia acontecido isso em equipe nenhuma. E a arquibancada sente isso, né? Eu acredito que sim. Sente. Porque o maior resgate que nós tivemos não foi talvez a conquista da Copa do Brasil. O maior resgate foi o torcedor passar a acreditar novamente na equipe de São Paulo. O torcedor comprou a ideia. Fato esse que não acontecia. Essa talvez tenha sido a maior conquista. Por isso, quando eu falo que as pessoas às vezes não percebem, só percebem quando ganha. Se ganha é porque teve, se ganha porque é unido, se ganha porque é participativo, se ganha porque é amigo, mas esse time já havia ganho o seu torcedor muito antes. E estava perdendo e não era questionado. Por quê? Porque deixava em campo, se entregava em campo. Com o Flamengo foi um fato interessante assim. E da mesma forma que eu usei com o Flamengo, eu usei com o São Paulo. Eu não mudei nada na minha chegada, no meu primeiro dia, minha conversa com os jogadores, que eles passassem a se preocupar um pouco mais consigo próprio, buscassem melhorarmos. O que eu queria era... Porque cada treinador tem um nível de trabalho, tem uma condição de trabalho. Eu sempre vou respeitar, eu nunca vou chegar num clube e falar, olha, você está mal porque determinado treinador ou preparador físico te deixou mal. Não, não é isso. Não é isso. Até porque nós já estamos no meio de temporada. O que eu quero é que cada um melhore dentro da sua capacidade, dentro da sua condição. O que nós estamos apresentando naquele instante não é bom. Então nós temos que melhorar. Você tem que melhorar, você tem que melhorar, eu tenho que melhorar. Nós temos que melhorar. E é isso que eu propus ao Flamengo. Eu propus ao São Paulo da mesma forma. Os jogadores entenderam. Aí entenderam e abraçaram. Quando eu chego no Flamengo, que eu falava que o Pedro iria jogar naquele time, eu não estava mentindo. Eu observava o time do Flamengo. E olha só, na primeira semana eu perco o Bruno Henrique com o joelho. As pessoas falaram que eu só coloquei o Pedro porque eu perdi o Bruno. Mentira. Eu perdi o Arão, que tinha sido meu jogador há um tempo atrás, jogando como segundo volante. Eu coloquei como primeiro volante em 2018. E o Arão teve atuações muito boas naquela função. Perdi o Rodrigo Caio, lesionado na terceira partida contra o... perdi o Gustavo Henrique, que havia sido vendido. Logo em seguida o Lázaro, que estava despontando, fazendo gols em todos os jogos praticamente, foi vendido. Andrés Pereira, que estava sendo um jogador assim fantástico, que tinha recuperado a confiança, que estava também fazendo gols. Ficou apenas, acho que, 40, 45 dias com a gente. Isla, que eu nem pouco conheci o Isla. Então, assim, foram baixas significativas naquele momento. E eu tinha, na primeira reunião, quando eu coloco aos jogadores que nós iríamos mudar o momento, o padrão que nós estávamos vivendo, eles começaram a entender que todos ali seriam importantes, que todos iriam participar. E não foi diferente, não foi diferente com o São Paulo. Acabando a reunião, eu chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O Davi Luiz falou algo semelhante ao que você acabou de dizer, então, a respeito do Pedro. Exatamente. Eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quisesse jogar.
porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. Acabou na Copa do Mundo. E acabou mudando um pouco essa concepção. Quando a gente entra para jogar com os dois atacantes que ninguém havia colocado, e com isso eu tenho que alterar um pouco o padrão, porque eu sempre falei para o Everton que para mim o Everton era um meia. Eu dificilmente manteria o Everton mesmo em 18, já falava isso para ele. Eu falei, Everton, se eu abrir 2019 aqui, você não vai jogar nesse setor de campo, você vai jogar por dentro, porque o teu potencial por dentro é impressionante. Eu não quero um jogador do teu nível jogando numa área limitada do campo. Eu quero que você tenha muito mais, você pegue muito mais vezes na bola, que é o que eu falava com o Ganso em 2010 no Santos. Eu quero você e a Arrascaeta mais próximos, para que a gente tenha muito mais articulações. E com isso, o Thiago e o João Gomes um pouco mais fixos na contenção, na proteção. Anterior a isso, eu tinha Andrés, que vinha jogando demais. Então, quando você fala... todo esquema, ele tem os prós e os contras. A teórica facilidade de infiltração pelos lados do campo, em nenhum momento aconteceu contra o Flamengo. Em nenhum momento, porque nós tínhamos uma marcação. Everton saía pelo lado direito, João Gomes pelo lado esquerdo. Nós neutralizávamos toda e qualquer possibilidade. O único time que havia envolvido a equipe do Flamengo era o São Paulo. Na semifinal da Copa do Brasil. Na semifinal da Copa do Brasil. Vocês ganharam de 3-1. Nós ganhamos de 3-1, exatamente. Agora, Dorival, antes da próxima pergunta do André, vou aproveitar a deixa. Você falou do Ganso, falou do Everton Ribeiro e acabou de dizer que o São Paulo é o time mais guerreiro que você dirigiu na carreira. Como esse time vai continuar sendo guerreiro e você, ao mesmo tempo, aproveitar o Rames Rodrigues? Olha, o Rames tem as características do Arrasca, teoricamente falando. Não tem por que não usá-lo, não tem por que não aproveitá-lo. Grandes jogadores, eles... Aquele é ótimo com a bola no pé, acho que ninguém vai discutir. Exatamente. Participação, ele vem melhorando, ele vem evoluindo. O Rames ficou muito tempo afastado de partidas oficiais. Então nós temos que ter um pouco de paciência. Ele próprio está tentando ainda entender que ele vai ser importante em determinado momento. É natural um jogador desse nível. Ele quer jogar a todo instante. Ele se sentindo bem, ele quer estar participando. Só que a mesma lealdade que eu uso com o Rames, eu uso com um garoto da base. Tem o seu momento, vai chegar. Lógico que ninguém fica contente com isso. Ou quando eu tiro o Luciano, como abordei a vocês, um cara que foi importante para a nossa equipe e vinha sendo muito decisivo, um cara que tem uma definição impressionante, um cara que vinha sendo muito participativo. Não é fácil isso, mas são atitudes que é a tua sensibilidade que defina, talvez naquele instante. E você tem que tomar algumas decisões. E não tem como você se omitir em momentos como esse, mesmo que isso pese um pouquinho contra um ou outro atleta. Se não fosse Luciano, seria Nestor. Se não fosse Nestor, seria Alisson. Se não fosse, alguém teria que ser sacrificado. E às vezes o entendimento do atleta é que só o titular é importante. Não é isso. Por isso que esse grupo entendeu, absorveu, abriu mão das individualidades, mesmo talvez não estando satisfeito com a situação, com o momento, mas o cara sabia que ele seria aproveitado e o principal que ele estará sendo respeitado a todo instante. Então eu acho que esse fato é que contribuiu para que a gente conseguisse uma administração de todo o grupo, de todo o elenco, como havia acontecido com o Flamengo. Não é fácil você deixar um jogador como Vidal de fora. Um jogador como Cebolinha, que havia sido titular, jogador de seleção brasileira, de fora. E isso acabou acontecendo. Eu vou pegar a deixa do André, porque entre o primeiro e o segundo jogo com o Corinthians, o São Paulo contrata Lucas e Rames, e o Luciano estava suspenso, e nossa, o que se falava, o Rames vai jogar na volta no Morumbi. Em algum momento, você cogitou escalar o Rames na volta contra o Corinthians? Olha, eu fui tentando observá-lo ao longo da sua chegada, como ele estava, o que suportaria. É que
se vocês se lembrem, o jogo entrou num outro momento. Eu tive que fazer algumas alterações para trás, que eu pouco faço. Eu dificilmente faço, como eu tive que fazer em todas essas últimas partidas. Sim. Primeiro, lesão do Caio, Alisson, que não suportou toda a partida, o Pablo Maia, que teve um problema muito sério e que vinha voltando, eu também tive No primeiro jogo contra que o fazer Palmeiras, algumas nas alterações. quartas de final, no intervalo você perde Calera e Luciano. Foi isso mesmo. Só isso. E mata o jogo com o David Rua. Pois é. E com o gol do Rafinha, o único gol dele no São Paulo. Esse jogo aí a gente pode abordar melhor depois. Por isso que Infelizmente. tem mais. Mas então, chegou a cogitar? Sim, Ou o momento sim. ou o momento dele nem te permitiu pensar? Não, eu pensava. Porque Até jogadores começar com ele? técnicos- Não, eu acho que assim, a conversa ela acontece no dia a dia de uma maneira natural. Mas jogadores técnicos, às vezes, eles não precisam de um super condicionamento. Claro. O jogador físico, ele precisa de um Sim. condicionamento superior. O técnico não. Ele encontra tudo aquilo que ele queira, talvez com um pouco menos. Porém, é natural que com o passar de jogos ele vai sentir. Mas, especificamente para uma partida ou outra, como o Renato, quando volta, entra na equipe do Corinthians, modifica o padrão. Aliás, jogadores como Renato, Renatinho dos Santos, Ricardo Oliveira, são jogadores que não... Zé Roberto, jogadores que não poderiam parar nunca. São jogadores fantásticos. Estou lamentando aqui que a gente tem pouco tempo, mas para a gente ser bem veloz, a gente tem a próxima pergunta gravada, partindo de um piloto São Paulino. Fala, Felipe Mas! Meu grande irmão Dorival, bom, primeiro estou aqui para te parabenizar por esse título que foi incrível, o que o São Paulo não tinha ainda. Isso mostra a importância que teve esse título para todos nós torcedores do Tricolor. Queria te parabenizar como pessoa, né? Eu já tinha te conhecido antes, mas estive lá no CT junto com meu filho e foi um momento muito especial te conhecer, ver o jeito que você trabalha, ver o jeito que você não só como pessoa, mas como profissional também, com toda a equipe. E meu filho ficou muito, muito feliz, pintou até o cabelo de branco depois do jogo. Uma promessa que ele fez se o São Paulo tivesse vencido o campeonato e venceu. Então eu queria parabenizar você, a todo o São Paulo, a toda a comissão técnica, Muricy, que é o irmão também, teu filho, que é gente boa pra caramba. Então, cara, tamo junto, parabéns. Eu espero que isso seja aí, né, o começo de muito, muito sucesso, que eu tenho certeza que vai vir pelo Tricolor. E a minha pergunta trabalhar junto com o Muricy. Eu acho que teve esse momento, né, que mostrou muita força pro São Paulo, né, essa volta, o jeito de trabalhar. Como é que é trabalhar com o Muricy no dia a dia? E eu acho que os projetos, né, que vocês tiveram desde o começo até então e até pro futuro aí, o que vocês projetam dentro do São Paulo e como é que tá sendo esse trabalho aí. Grande beijo, parabéns, força Tricolor, tamo junto. Boa. Você consegue responder em um minutinho na velocidade no Mas? Obrigado, Massa. Toma cuidado com esse garoto, que ele vai ser jogador, tá? Toma cuidado. O Muricy é uma pessoa fantástica, foi meu treinador, fui auxiliar técnico do Muricy e agora o tenho como um espelho, está ali do meu lado a todo momento, trocamos informações em todos os sentidos, um cara importantíssimo que todo treinador deveria ter, uma figura como o Muricy nos seus clubes. Uma pessoa, assim como Milton Cruz, que tem sido decisivos e fundamentais na elaboração e no desenvolvimento do nosso trabalho. Muito obrigado. Perfeito, melhor impossível.